Fala pessoal, hoje nós vamos aprender a como criar loops com o do while. O do while, ele é muito parecido com o for e com o while, mas ele tem uma diferença. Por exemplo, ele vai executar um trecho de código. Por exemplo, a gente tem aqui o bloco do do, né, que é esse camarada aqui. Então, ele vai executar isso aqui, independente da condição que tenha aqui no while. Mas ele vai executar somente uma vez. Depois que ele executou, ele vai verificar a condição. Se a condição continuar sendo verdadeira, ele vai continuar executando o do até que essa condição dentro do while seja falsa. Vamos fazer um teste? Por exemplo, eu vou salvar e eu vou rodar. E ele executou de 1 a 9. Agora, se eu colocar aqui dentro, por exemplo, uma condição falsa, eu sei que i vale 1 e i não é maior que 10, ou seja, essa condição é falsa. Ele vai executar primeiro o do, mesmo a condição embaixo sendo falsa, pelo menos uma vez. Opa, deixa eu salvar aqui que eu não salvei. Ou seja, ele executou uma vez o do, independente da condição aqui embaixo ser verdadeiro ou falso. Bom, e de cara, o que a gente não pode fazer aqui? Por exemplo, eu sou obrigado a colocar ponto e vírgula no final da instrução do while. Isso porque o while, esse teste, essa condição ela vem no final, ela não vem no início. Então, a gente não tem chaves aqui. Isso é errado. No do while, a gente fecha a instrução do while com ponto e vírgula. Então, se a gente tirar ponto e vírgula, o código já não funciona mais. Caso contrário, o código não compila. Uma outra coisa é que se a gente tiver um código de uma única linha, por exemplo, eu colocar aqui i++, eu posso fazer a omissão das chaves, que funciona numa boa. Ou seja, eu tenho aqui o execute esse trecho de código, enquanto essa condição, na verdade, execute esse trecho de código ao menos uma vez e depois veja se a condição é verdadeira e, se for o caso, continue executando o código até que a condição seja falsa. Então, a gente pode omitir chaves numa boa, que vai funcionar. Pode colocar ou a gente pode tirar, desde que embaixo o código tenha somente uma linha. Agora, se você colocar mais de uma expressão ou mais de uma linha de código dentro do do, vou botar aqui segunda linha, ele vai dar um erro de execução, ele não executa. O do ele só vai aceitar somente uma linha de código se eu não tiver chaves. Se eu tiver chave, ele vai executar numa boa todo o trecho de código. Se eu tiver duas linhas, ele vai dar erro de compilação e o código não vai chegar a ser compilado. Beleza? Então, deixa eu tirar esse camarada daqui. Ok. Então, resumindo a aula de hoje, o do while ele garante que pelo menos o primeiro bloco, o bloco do do, vai ser executado ao menos uma vez e depois ele vai verificar se a condição é verdadeira ou falsa. Sendo verdadeira, ele vai continuar o loop. Se falsa, ele vai parar o código. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida, deixe o comentário, curta esse vídeo, indique para alguém, façam críticas à vontade, não gostei disso, você falou errado, não entendi. Isso faz muito bem para o canal, porque se tiver alguma crítica construtiva, você vai lá e acerta aquela situação, uma coisa que você está errado, ou está falando muito rápido, ou não estou entendendo quando você fala assim. Isso é muito bom, só tende a acrescentar. Então, pessoal, vou ficando por aqui e um grande abraço a todos e até a próxima aula.